dia, sexto ano A, sexto ano B, aos pais que acompanham as nossas aulas. Hoje, 31 de agosto de 2020, estamos encerrando esse mês com um novo assunto, mas não muito difícil, os meninos já viram, eu creio, no quinto ano, que é a variação linguística, que nada mais é a variação da língua, de acordo com o tempo, de acordo com a classe social, de acordo com a área geográfica. Então, vamos lá, sejam bem-vindos. Os objetivos da nossa aula de hoje são analisar as variações da língua em seu uso, compreender as diferenças decorridas do uso da linguagem. Nós iniciamos aí com uma tirinha, com um diálogo entre dois possíveis caipiras, né, devido aos trajes, chapéu, e o primeiro cumprimenta, né? E aí, compadre, firme? Não, futebol. Nós temos aí uma incompreensão que deixa aí um humor na tira. O colega que chega pergunta se está tudo firme, se está tudo bem. Como ele está assistindo televisão, ele entende que o amigo está perguntando se ele está assistindo filme, né? E ele diz, não, futebol. Então, a língua, ela varia e, mesmo assim, as pessoas se comunicam. E nós estamos aqui na escola para termos o privilégio de aprendermos e compreendermos melhor essas variações, usá-las de acordo com as necessidades e respeitar as pessoas de acordo com o uso do vocabulário que elas internalizaram ao longo do tempo, ao longo de suas vidas e que não tiveram a oportunidade de conhecer e não de falar melhor ou correto. Todo mundo fala, se comunica, mas nós que estamos na sala de aula, nós vamos estudar para conhecer e saber empregar a nossa língua de acordo com as situações que nós vivemos durante o longo de nossas vidas. Variação linguística. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Nós temos aí imagens de pessoas vestidas num padrão que não é mais da nossa contemporaneidade, mas que se comunicava e que a língua nessas épocas, nas idades, nas classes sociais, Brasil muito diversificado, falam-se diferente. Mesmo falando a mesma língua, a nossa língua é diversa. Nós temos aí o mapa do Brasil, língua portuguesa, unidade, ela é única, é a língua portuguesa, mas ela é diversa, porque ela varia muito e de acordo com a idade, como já falamos, a classe social, de acordo com as regiões, de acordo com as profissões, e o Brasil é também nisso, é multicultural e multivariedades linguísticas. Os tipos de variação linguística que nós vamos estudar aqui é a variação histórica, variação geográfica, variação social e a variação situacional. Vamos agora especificá-las de acordo com as lâminas. Variação histórica refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Exemplo, o português arcaico e o português contemporâneo. Um exemplo que eu falei para os meus alunos na aula no Google Meet é a questão de uma expressão vamos em boa hora, não mais utilizada hoje, que se resumiu muitas vezes em um gesto de cabeça ou de mãos, né? Era vamos em boa hora, depois vamos embora, vambora, bora, e agora um simples gesto, você chama alguém e a pessoa compreende. A variação da língua e tantas outras que os alunos podem pesquisar, variação histórica da língua, e ter mais subsídios para entenderem essa variação. Só compreendemos as coisas quando somos pesquisadores e vamos em busca. Variação histórica, exemplo, texto 1, língua portuguesa arcaica, trecho de um poema do século XII. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Cajá moiro por vós, e ai,
minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vós então não vi veia. Eu até li esse poema no Google Meet e os meninos disseram que nem compreenderiam hoje. Eu disse, é porque vocês estão no mundo contemporâneo, da linguagem abreviada, tudo se muda toda hora e agora na velocidade das mudanças elas são mais, né? E aí é um trecho do século XII, nós estamos no século XXI. Variação geográfica. Variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada, né? Nossa língua é falada também em Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique e Timor-Leste, né? Países da África e um país aí da Europa, Portugal. O português falado em Portugal não é o mesmo do português falado no Brasil, e dentro de Portugal tem as suas variações e nesses demais países. Variação geográfica, exemplos. No Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala, como no vocabulário. Eu até disse para os meninos que pela manhã, uma aula no Rio Grande do Norte, uma professora, ela diz bom dia, ela não diz bom dia com o nosso chiado, como se tivesse um C e um H. O aluno não diz tia, de novo com o chiado, ele diz bom dia, tia. Então, estamos no Brasil, mesmo sendo até na mesma região, fala-se diferente. E aí nós temos aí algumas expressões do nosso nordestinês, também a cultura. Eu vou ler algumas: abestado para nós, bobo, leso, tolo, abirobado, maluco, abufelar, irritar, ficar brabo, amancebado, amigado, aquele que vive maritalmente com outra. Então, e por aí vai, gente, por aí vai, o nosso vocabulário nordestinês, ele é extenso. E outras também, outras cidades também do Brasil têm o seu próprio vocabulário. Variação social refere-se às formas da língua empregadas pelas diferentes classes ou grupos sociais. Tem gente que nasce com um coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Aí é um jargão médico, isso aí é o vocabulário de um médico, né? Não, eu, professora, não falo o vocabulário de um médico, ele não fala o meu, e eu não falo do juiz, o juiz não fala o meu, do policial, e aí vai variando de acordo com a especificidade da profissão. Oi, rapaz, do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão. Tanto beijo que der floar ter drobutubão. E aí não saiu direito, gente. Mas aí é um trecho de uma fala de um surfista totalmente diferente de uma linguagem técnica de um médico. A variação social é a norma culta, linguagem técnica, modo de falar masculino e feminino, e gíria. A norma culta é a variedade de prestígio que deve ser adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. A linguagem técnica é usada no exercício de certas atividades profissionais, como eu falei no exemplo anterior, o do médico. Modos de falar masculino e feminino, tem marcas na língua que expressam modos próprios da fala masculina ou feminina, como as marcas de gênero e o uso de adjetivos e diminutivos, e etc. Gíria, formas de língua que certos grupos desenvolvem como um código para a comunicação entre si e para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo. Eu já presenciei 2 colegas conversando, eu quase não entendo um texto que eles falaram, mas depois eles me explicaram. E isso também é variedade linguística social. Variação situacional é a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Eu expliquei para os meus alunos que, para mim, me dirigir a um juiz num fórum, eu não posso usar com este juiz a linguagem, as brincadeiras do vocabulário que eu uso com uma amiga conversando na calçada. Tem que ser uma linguagem mais formal. Então, a nossa língua situacional, ela varia no nosso trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades e no mundo virtual.
No mundo virtual, eu vou com o velho VC, se eu vou escrever alguma coisa na escola, se eu vou escrever alguma coisa na lousa, o caderno eu não posso colocar para os meus alunos e nem eles para mim, é um VC no lugar de você, só se nós estivermos trabalhando essa linguagem do mundo virtual. Considerações importantes sobre as variações linguísticas. Todas as variações estão presentes, tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. Existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a variedade padrão porque socialmente ela representa o poder econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como padrão. É importante compreender as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações. Utilizar a língua como meio de expressão, informação e comunicação requer também o domínio dos diferentes contextos de aplicação da língua. O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais. O que eu falei para os meus alunos. Eu estou na escola, eu estou aprendendo, eu vou escrever de acordo com a situação, eu vou falar de acordo com a situação, mas isso não me dá o direito de humilhar, de ter preconceito linguístico com meu pai, com minha mãe, com meu avô, com meu colega que não tem a oportunidade de estar na escola. Todos os meios de comunicação, elas devem ser respeitados e não menosprezado, desprestigiado porque eu estudo. Isso se chama preconceito linguístico. E eu deixo aqui o meu abraço, minhas esperanças de voltarmos logo e tenham uma boa semana.